que a única obediência que deve o juiz é à Constituição, é às leis, não a interesses políticos, não a interesses econômicos, não a campanhas midiáticas, não a pressões populares, e tampouco a pressões indevidas, provenientes, às vezes, da própria estrutura judiciária. Essas duas dimensões se completam. Portanto, um judiciário institucionalmente forte, mas se for composto por juízes, esse judiciário institucionalmente forte, mas se for composto por juízes individualmente vulneráveis à pressão, não é um judiciário verdadeiramente independente. E aí, Rodrigão? É um judiciário independente? O que isso significa também, né? O que ele tá falando, esse cara? Como é que tem tanta cara de pau? Falar em obediência à Constituição, sério mesmo? Com o STF que a gente vê, com as denúncias. Marco, você muito bem falou. Se pegasse um desses ministros esfolando uma criança, gravado pela TV Justiça, nada aconteceria. Tem mais batom na cueca do que um contrato de 100 milhões de reais, pouco mais, pouco menos, não importa, com a esposa do ministro que julga o próprio processo que a parte está envolvida. Tem mais batom na cueca do que do Toffoli, sócio de hotéis multimilionários que ele usa como se fosse dele, com fotos lá. Mas não, Fachin, o STF é o exemplo de força, é o exemplo que deve passar a Angola, com todo respeito à Angola, mas é só olhar para a bandeira do país. O símbolo comunista está lá, claro, adequado à sua peculiaridade angolana, mas só poderia ser assim. Para receber um presidente do STF, infelizmente é só em Angola, porque nos Estados Unidos a maior parte dos ministros do STF sequer pode entrar. A Magnitsky caiu, mas os vistos continuam barrados. Na Europa, cada vez mais a justiça está abrindo os olhos. Foi na Espanha, foi na Polônia, foi na Itália, e cada vez mais países reconhecendo que existe, sim, perseguição política aqui no Brasil. Que vergonha do ministro Fachin. O ministro Fachin foi meu professor, sempre foi uma pessoa brilhante, sempre foi de esquerda, infelizmente, mas que vergonha eu tenho em ver ele tentando defender essa instituição. A gente viu ele também tentando criar um código de ética, mas não adianta tentar e falhar, não adianta ser uma partícipe desse regime supremo-petista. As medidas de Fachin, elas não são o suficiente para denunciar nem perto, porque ele não denuncia, ele tenta enxugar o gelo, e infelizmente o resultado é esse, o Brasil passando vergonha, o Brasil sendo alvo de chacota internacional, porque tem um presidente que diz que defende a ordem constitucional, enquanto a ordem constitucional é rasgada. Na mesma semana, inclusive, que um presidente internacional, que Milei, é impedido de conversar com Jair Bolsonaro, que é um sequestrado, não é uma pessoa que foi presa pela justiça, foi sequestrado pelo regime supremo-petista e nem pessoas pode receber. Enquanto que o próprio Lula, ex-presidiário, recebeu dezenas de líderes internacionais enquanto estava preso. E, claro, Lula preso por um crime de verdade, Bolsonaro por uma perseguição política. E eu tava te ouvindo, Rodrigão, e é engraçado, a gente mistifica muito, né? Eu tive aula, eu tenho vergonha da maior parte dos professores que lecionaram para mim na PUC São Paulo. Triste falar isso, mas é verdade, né? Zé Eduardo Cardoso é um deles. Deus me livre e guarde. Zé Eduardo Cardoso. Quando ele namorava a Manuela Dávila. Eu lembro dessa época. Faz tempo. Mas olha só, Fainara. O Fachin abre a boca para falar o seguinte. O cidadão precisa saber que... Primeiro, cala a boca. Cala a boca, Fachin. O cidadão não precisa saber porra nenhuma. Cala a sua boca. Cala a sua boca para falar o que o cidadão precisa saber.
Pegou o tom, não? Eu cansei dessa falsa diplomacia. Eu cansei desse cinismo insuperável desses caras. É toda hora esse papinho cifrado. O cidadão precisa saber que, quando entrar numa sala de audiências, encontrará alguém que possa decidir sem receber ordens. Mentiroso, mentiroso. Isso é mentira. Isso é mentira. Vocês recebem ordens de várias pessoas, mas vocês são os donos da caneta. A gente sabe que vocês, principalmente lá no Supremo, mandam e desmandam como querem, negociam voto, negociam acórdão, recebem grana para isso. E se você não recebe, Fachin, e tá vendo o Alexandre de Moraes e o Toffoli e o Gilmar ganhando uma puta grana preta, achacando o setor produtivo, achacando o empresário, também bandido, né? É bandido achacando bandido, mas tá achacando. Você tem mais responsabilidade que toda a magistratura para resolver isso, bicho. Você, a responsabilidade é sua. Não adianta vir com um discurso bonitinho, né? A construção do Moraes, essa podridão toda, ela tá acontecendo debaixo dos seus olhos. E você tá fingindo, se fazendo de tonto. Eu sei que você não é tonto, Fachin. Você só é frouxo e bunda mole. Mas bunda mole tem lugar guardado no inferno também. Também. Covarde tá no inferno. Covarde não tá bem. Covarde vai pro inferno. E olha isso daqui, ó. Sem medo do governo, sem medo do poder econômico, sem medo da imprensa, sem medo das redes sociais, sem medo da própria estrutura hierárquica, sem medo de decidir contra a maioria. Cara, esse para mim é o discurso mais canalha de todos os tempos. Porque, de fato, o Supremo não teme mais nem a própria população, não teme mais desrespeitar a Constituição, desrespeitar a lei, perseguir cidadão, calar e botar medo nas pessoas. Então, parabéns. Esse Supremo, de fato, não tem medo de nada. Nem da população que ele deveria servir. E não serve. Mas eu precisava desabafar, Fainara, porque eu acho esse cara muito cínico. Cara de pau, safado. Não, mas é exatamente isso, né? A gente percebe um discurso que ele descola da realidade, né? Quando ele traz ali, a população tem que saber. Então vamos lá, a população tem que saber quem são os ministros do STF que não seguem a lei. A população tem que saber quem são os ministros do STF que rasgam a Constituição diariamente. A população tem que saber quem são os ministros do STF que se acovardam atrás de uma mesa, atrás do título lhe imposto, para servir um grupo de pessoas em específico. E aí a gente retorna ali, Banco Master, todo esse caso. Então a população tem que saber a corrupção sistêmica que acontece dentro das esferas do poder. A população tem que saber e tem que se lembrar, poxa, peraí, o caso do INSS, do roubo dos velhinhos, que até hoje não deu em nada, que até hoje a mídia silenciou e se calou. Então a população tem que saber e tem que ser lembrada desses fatos diariamente. E não um discurso vazio, descolado da realidade, dizendo que nós vivemos em um país democrático, onde as pessoas não têm medo, que vivem livremente e podem fazer o que bem querem, porque isso não é verdade. Então, quando ele diz que a população tem que saber, sim, tem que saber o que nós aqui estamos fazendo e trazendo essas verdades diariamente, porque nós, sim, estamos fazendo um serviço útil para a sociedade, muitas vezes de forma gratuita, porque nós não estamos ganhando nada com isso daqui, a não ser a credibilidade do nosso trabalho, que aí isso vale muito mais do que quem está lá sentado atrás de uma cadeira que não faz nada em prol do Brasil. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.